Vou fazer uma prece rápida, então, para o nosso irmãozinho Paturi começar a falar. Ok. Graças a Deus, te agradecemos, Pai querido, amoroso, por essa oportunidade de estarmos juntos com esse querido irmão, Marcelo Paturi, para nos passar o seu conhecimento. Que nós possamos aproveitar, absorver, Senhor, desse ensinamento que o Senhor permite nos chegue. Gratidão pela eficiência da cirurgia do nosso irmão Paulo, que foi o fundador desse grupo querido, que ele possa agora ter uma continuação com recuperação plena em seu nome, Pai. Assim, felizes por tantas bênçãos, é que te pedimos muita proteção e a devida permissão para iniciarmos o estudo de hoje com o nosso querido Marcelo Paturi. Graças a Deus. Graças a Deus. Beleza. Mas então, vamos começar, mas faltamos nós aqui. A gente não precisa fazer... respondendo a sua pergunta, Beth, né, acabei não respondendo na aula passada. Na reunião passada? 57. 57? Você tinha me perguntado a minha idade, eu não respondi. Acho que foi Norminha, não sei. Eu não. Muito novo. Muito novo. Mas não parece não, hein, Paturi? Não parece mesmo. Não parece mesmo. Não parece não. Porque essa é uma genética boa da minha família. Minha mãe também não parece, minha avó que já morreu tinha uma aparência jovem, é uma genética. Não é só genética, não. Isso é o espírito jovem. Quando a gente absorve esses conceitos todos com os quais a gente vem conversando, a gente tem um outro entendimento. Então, acho que isso transborda do espiritual para o físico. Então, a gente se sente jovem, como é que eu vou dizer? A gente fica com a aparência de jovem porque a gente se sente bem, a gente está vivendo, né? Vai vivendo nosso dia a dia com as compreensões. E aí, voltando ao nosso tema, como eu tinha falado, entendendo melhor os conflitos para a gente poder melhorar internamente e expandir a nossa consciência e enfrentar. A idade é um deles também, né? Parar de frente esse outro conflito é uma das nossas tarefas de, vamos dizer assim, de estudo, né? Tem que estar. Eu tinha um professor que falava isso mesmo, viu? Isso é que você falou. Ele falou assim: a aparência da juventude é uma coisa espiritual. Ele dava essa explicação aí. Eu acho mesmo. Eu acho que a gente, quando aprende a lidar melhor... Eu sempre falo, né? Eu gosto da palavra sabedoria, porque ela traz para mim aquela sensação da experiência, quando você passa por bons e maus bocados, vamos dizer assim, e traz aquilo para aquele seu momento, aquele que você está passando, né? Naquele momento, você vai trazendo aquilo ali. Então, a gente vai ficando mais experiente, vai estar aprendendo a lidar melhor com as situações que acontecem, tanto as muito boas, que a gente sabe que elas também não são permanentes, e as mais difíceis. E aí a gente vai ganhando espírito jovem. Eu acho que a gente realmente começa... A energia física pode, às vezes, não ser exatamente a mesma, mas aquela energia do espírito, né, que quer aprender, que está batalhando, que, enfim, quer ir adiante, ela fica lá no nosso fundinho, né? Beth, há jovens com espírito velho, né? Sim. E há velhos maravilhosos, com espírito assim. Você vê o seu Hernandes está com mais de 80 anos, e está aí otimista, produzindo, tem uma fala sem nenhuma debilidade. Ele tem voz de locutor. Você conhece ele, Marcelo Paturi? Não. Seu Hernandes, acho que ele teve poucas vezes aqui com a gente, que ele trabalha. Tem uma voz de locutor, não tem nenhuma fragilidade de senilidade na voz. Mas é um espírito, um homem que já está com a idade avançada. Sim. Mas tem esse espírito, né, novo, que quer produzir ainda. E isso é tudo, né? A gente tem que ter metas. Quando a gente perde metas, sonhos, aí que a gente envelhece. Aí o pipi espera. Pode não. Pode não. Vocês sabiam que nos Vedas está escrito que muito antes da raça humana
põe antes nisso. Porque, ó, os textos védicos, eles já são antigos, né? Sim. Então, no próprio texto está escrito assim, muito antigamente, quer dizer, muito antigamente escrito no texto. Antigamente do antigamente. Então, assim, antes da experiência humana, tinha uma raça que eles chamam de humanos, mas não são humanos, não, né? Não pode ser. Que viviam, deixa eu fazer o cálculo aqui. A gente vive 100, deixa eu ver, 100, a gente vive 100 anos, então são 100 com 4 zeros. 1, 2, 3. Não, 1.000? 10 mil? Não, 100 com 3 zeros. Deixa eu ver. 100 com 3 zeros? Aí 1, 2, 3. Milhões, 100, né? 100 mil. Né? 100 Não, mil. 100 mil anos? 100 100 mil. mil. Fiz a conta aqui no papel. 100 mil. 100 mil anos? 100 mil anos era o tempo de vida de uma pessoa. Nossa! 100 mil anos. E a capacidade intelectual, então não eram humanos, né? Porque humano não é possível. Não é. Era uma outra espécie. Então, e a capacidade intelectual era extremamente maior. Então, as pessoas podiam aprender assim uma coisa de uma vez só. E não precisava ficar estudando para se lembrar. Bastava uma explicação e aí ficava com ela esses 100 mil anos todos. Nossa! Ai, eu quero essa genética de volta, gente. Eu não sei se tem a ver, mas uma colega nossa comentou no estudo das obras de Ramatiz que tem arqueólogos descobrindo ossadas de gigantes, né? A história narra, né, os gigantes, Hércules, não sei o quê. E agora a ciência antropológica está constatando descoberta de ossadas gigantes. Será que é uma decisão? De gente? Olha! Ai, gente, bem que eu precisava dessa genética, porque às vezes eu estou com tanta coisa para estudar. Assim, igual a USB, né? Põe ali naquela USBzinha ali, puf, aí você pegava tudo. Que estudar dá trabalho, né, gente? Vamos combinar. Nossa, é bom, mas não é. Eu tenho aqui. Quando a gente começou os nossos encontros, eu comprei essa versão do Bhagavad Gita. Mostra de perto, assim. Porque eu não sei se vai chegar aí, porque essa aqui. É Bhagavad Gita. Aí lá em cima tem uma. Não sei o que está escrito. Você consegue ler? Aquele que consigo, chega mais perto. Deixa eu ver se. Não, acho que é mais longe, na verdade. É mais longe? É. Mas aí, longe, fica piquititinho. Deixa eu ver. Isso. Eu não sei. Aí está escrito Bhagavad Gita. Aqui está escrito Bhagavad Gita? Bhagavad Gita. Que legal. Esse aqui é da editora, acho que é Mantra, o nome dessa editora. Eles lançaram uma coleção que tem as Upanishads, e tem não é o Mahabharata, é uma outra obra, são 3 livros. Quem é o autor? Vê o autor para mim. Esse aqui, deixa eu ver aqui. Texto clássico, tradução e notas por Carlos Eduardo G. Barbosa, professor de Língua e Cultura Sânscrita. O autor... Essa aqui é da 2018, é de Edições Profissionais Limitada. Ele só bota aqui o nome desse tradutor e notas, Carlos Eduardo Gonzalez Barbosa. Carlos Eduardo, ele é professor de línguas? Ele é professor de línguas. Tenho aqui um Krishna Dvaipayana. Dvaipayana? Não sei como ler isso. Então esse é o quê? Esse Krishna, ele é autor ou ele é coautor, ele é tradutor? Tá, não, a impressão que eu tenho é que ele é o autor. Porque o nome indiano está do lado do Bhagavad Gita e dizendo que a tradução é do Carlos. Talvez ele seja o emissor original. Entendi. Eu acho que é Krishna, porque não tem todas as letras, tem um S com uma simbologia diferente, mas eu acho que ele é assim Krishna, mesmo. né? Krishna Dvaipayana. Vyasa. Como se diz? Vyasa. Krishna, deve ser Krishna Dvaipayana, é porque um é I, o outro é Y, não sei qual é o som. E no final, Vyasa. Dvaipayana Vyasa. Então, esse autor eu não conheço. Tem que ver, porque às vezes esses autores, na tradução dos livros,
eles têm tendências religiosas. Captei a mensagem, amado mestre. Esse aqui eu achei interessante, que algum dia, quem sabe, eu vou aprender sânscrito, né? Aqui está em sânscrito e aqui está em português. Entendi. Ó, tá vendo aqui, por exemplo, essa página? Legal, né? Aqui está em sânscrito, e aqui está em português, e aqui tem as notas. Isso é bom. Esse aqui eu comprei na Amazon. A Cláudia Parreira que está entrando, Claudinha. Uma amiga nossa. Eu achei muito legal. E quando a gente estava estudando alguns versos, aí eu já fui fazendo, também que já está aqui, ó, marcadinho, né? Fui fazendo notas aqui, porque eu gosto de pegar essas coisas para ler. A gente estuda lá na Ramatiz algumas passagens do Bhagavad Gita, e eu achei muito interessante. Aí eu comprei esse aqui, e eu já tinha comprado. E tem um livro que é o Upanishad da Floresta. Aí eu fiquei mais curiosa ainda, porque eu falei, cara, por que tem um Upanishad da Floresta, né? E não só. Então, é tudo tão diferente, tão bacana, que eu gosto de estudar. Eu não sou teóloga, não tenho, assim. Vou na curiosidade, né? Chamou a atenção? Aí eu vou. Essa Upanishad da Floresta é uma das Upanishads, né? Essa é uma delas. Mas tem a Upanishad toda aí? Nesse aqui, eu acho que tem um livro, eu vou até pegar lá. Eu vou lá ver qual é o que está lá, e aí eu trago aqui para ver. Aí eu te digo, peraí, segundo que eu já vou. Mas olha só, esse aí é o seguinte: esse autor, eu tenho vários livros aqui em casa, várias traduções. Não, vou até comprar essa aí também. Essa aqui eu achei que estava assim, sabe aquela que está passando na sua frente? Ela está te chamando assim: olha, estou aqui, você vai começar a estudar? Então, que tal essa daqui? Então tá, né? Mas lá na Ramatiz vocês estudam isso, então? A gente estuda a versão do Bhagavad Gita traduzido pelo Roden, se eu não me engano. Ele tem Humberto Roden. Humberto Roden. Se eu não me engano, ele tem um livrinho. Pequititinho. Aqui tem um elefante na capa, eu acho. Ele é uma capa azulada, assim, eu sei qual é. Humberto Roden. Humberto Roden, Ele conhecia sânscrito, se eu não me engano, ele traduziu, deve ter traduzido o original. Não lembro de cabeça, posso estar cometendo algum equívoco aqui na minha palavra, mas aí, na época, e a gente tem umas 4 ou 5 palestras sobre a abordagem do diálogo, né, de Arjuna e Krishna, e aí é essa abordagem sobre a nossa ótica, vamos chamar assim, que a gente estuda lá, né? Comparando que as mensagens chegam a nós, o aprendizado chega a nós de modos diferentes, porque a gente estuda esse. Lá também, se eu não me engano, a gente também estuda o Evangelho de Buda, que também acho que é dele também. Mas aí a gente vai fazendo essa abordagem universalista, que é a abordagem da casa, né? A abordagem universalista. Mas quem é que dá a Bhagavad Gita lá? Não, Norminha deve saber falar melhor sobre isso, porque ela é palestrante lá. É um curso universalista que tem lá, sabe? São médiuns da casa mesmo que médiuns estudam. Da casa, palestrantes, eles têm essas 4 palestras do Bhagavad Gita, mas falam de outras religiões também. Isso, é um curso universalista. Atualmente está meu Deus, Valéria, né? Valéria. João? Rosa? João? Eu acho que é Rosa. Valéria, a Rosa e o João, que são 3. Eu nunca mais fui no universalista. Eu por causa do nosso ainda lá. Não dá, não. São médiuns da casa, que com formação da casa em palestrantes, né? E aí eles estudam os textos e falam para a gente, mas, como eu estava falando, dentro da ótica, da comparação para a nossa expansão de consciência, mas na ótica universalista dentro da nossa casa, né? Não é um estudo de palestrantes de fora da casa. São de lá. Então, não são especialistas, assim, estudantes do Vedanta. Não. Eles leem o texto de primeira olhada e interpretam como de acordo com a filosofia da casa, assim. Isso pode, tudo pode. Eu diria que até dentro... Boa tarde, Luciana. Eu diria que até dentro do que é a obra em si, do que é mesmo a obra, mas dentro da nossa... trazendo ao aspecto da doutrina espírita junto, né? Para a gente entender as questões, por exemplo, que são tratadas nos diálogos de Krishna com Arjuna.
Então, eu gosto quando a gente vê você falando, porque você traz a explicação com uma linguagem diferente, que aí a gente tipo, faz uma conexão e junta a mensagem, né? Eu acho que é bem nesse propósito mesmo, as nossas conversas Entendi, aqui. entendi. Eu já fui espírita, eu trabalhei em centro espírita por mais de 10 anos. Então, eu não sou um especialista na literatura espírita, não sou, não. Tipo assim, eu já peguei todos os livros e estudei, assim, sei, Uhum. não sei, não. Mas eu sou bem familiarizado com o espiritismo. A minha mãe é espírita, ela me criou no espiritismo, sabe? Sim. Eu fazia, no centro que eu trabalhei em alguns centros, mas o último centro foi lá de Mistrael, antes do Meia. Sabe? Tem um lugar chamado Lar de Mistrael. Já ouvi falar. Nem sei se ainda existe. Aí, Não sei. Seu Hernandes passou pelo Lar de Mistrael, que ele me disse. Aonde é esse? Eu não... É no depois eu vejo Riachuelo? aqui. Acho que é no Riachuelo, não é não? talvez seja, é por aí. Que É por aí. Eu sei muito bem que eu pegava a hora do rush, um trânsito danado para chegar lá. eu sei, eu moro no Meia. Então. É pertinho daí. Eu moro aqui, eu moro por aqui, por isso que eu É perguntei. pertinho. Então, aí lá eu fazia... o gerente de lá, que era o seu Wilson, ele, de acordo com o dom de cada um, ele ia dividindo. Você vai ficar no passe, você aqui, você ali, sabe? Você da cura, sei lá o quê. E eu ficava o que ele chamava de doutrinação. Então, o espírito, baixava lá o espírito obsessor, só coisa ruim. E aí, Maldade. eu ficava conversando. São todos são irmãos equivocados, eu coloco assim. E aí eu ficava lá conversando com os espíritos obsessores lá. Eu e vários outros, né? Sim. A gente tem um trabalho semelhante a esse lá na nossa casa também. Faz muito tempo, eu tinha cabelo preto nessa época. Eu conheço bem. Assim, uma coisa que não é assim, não é assim, não é muito, como é que é, interessante no aprendizado do Vedanta, a gente se prender na doutrina espírita e apenas comparar a doutrina espírita com o Vedanta. Sabe? Isso vai restringir um pouco o nosso entendimento. Então, uma boa sugestão é que não faça isso, não. Sabe? Mesmo que tenha que destruir algo que você acredita, não vai destruir nada que você acredita assim plenamente, mas para mudar a forma de enxergar, de ver as coisas, tem que estar um pouco disposta a fazer mudanças na cabeça. Mas não é, eu vou desacreditar. Não é bem assim, não. É acrescentar coisas. Mas esse acrescentar coisas, às vezes, a gente bloqueia. Quando a gente fica só comparando uma coisa com a outra. Sabe aquele negócio de Jesus? Que antes de Jesus tinha a doutrina dos avatares lá do antigo evangelho, né? Eu não conheço muito isso bem. Mas tinha Moisés, a antiga lei, que eles chamavam de antiga lei. O Jesus não veio para destruir a antiga lei, mas ele veio acrescentar coisas. E para acrescentar coisas, as pessoas tinham que ter cabeça aberta para mudar a estrutura de pensamento. Sabe? Isso não é tão fácil, viu? Porque as pessoas são muito assim enraizadas nas suas próprias doutrinas. Eu sinto um pouco isso aqui nesse grupo. Eu sei porque eu já fui bastante espírita, como eu falei, né? E eu passei por esse processo. Por exemplo, na oração que você fez, Norma, de introdução, está espírita demais e pouco Vedanta. Eu gostaria que você... É falta de conhecimento mesmo. Mas aí, se eu falar alguma coisa aqui e você só comparar isso que eu falo com o que você já acredita, eu não estou servindo para nada. Uhum. Por exemplo, sabe o que é bom? Bom, a gente questionar, olha a interrogação, a gente questiona. Quando a gente questiona, a gente amplia a cabeça.
Quando a gente faz a interrogação ou a exclamação, a gente só afirma. É bom, é gostoso afirmar, dar aquela certeza, aquela convicção, né? Mas não amplia a gente nada, sabe? Então, olha, Norma, então eu vou interrogar você. Para quê? Em relação à prece de introdução. Hein, Beth, você gravou a prece de introdução? Ah, só vamos conseguir ouvir de novo É, quando a gente compilar o vídeo. depois. Agora eu não vou conseguir fazer. Mas está gravado, não está? Está gravada. Está Norma, gravada, que a gente começou a gravar desde o início. então, depois, fica como dever de casa, eu vou escutar também. De novo, você estava falando assim, ó, meu Deus, Pai. meu pai. Pai. A gente usa muito pai, né? E é bom, nada contra. E até Jesus usava o pai, né? Assim, tudo tá tudo certo. Mas você estava falando de um jeito como se ele tivesse te escutando. Uhum. Você acha mesmo que tem alguém escutando você quando você reza? Eu acho que Deus está dentro de nós, então a gente conversa com Ele, entendeu? Mas eu nem quero que você dê a resposta, eu nem tenho a resposta. É só para a gente fazer, olha, a interrogação. Uhum. Certo? Não é para concluir. Será que eu estou aqui rezando? Meu Deus, tem alguém me escutando aqui? É isso mesmo, né? Tem que ter, tem que ter. Para mim, não tem alguém, mas alguém. Eu estou aqui me perguntando, eu estou aqui só matutando como seria, então, uma oração. Vamos lá, porque a gente já sabe que eu não vou dizer um nada, é um todo, é um uno, né? Que a gente já conversou isso. Como seria uma oração, ou uma prece, eu não sei como chamaria, com essa, vou usar uma palavra mais atual, uma pegada do Vedanta. Como que a gente... Gostei da pegada, é bem... eu estava querendo arrumar uma palavra, uma coisa que ficasse mais light, mas acho que com essa pegada Vedanta. Falei certo? Mas eu não quero dar aqui Você não quer contar, você não quer dar resposta, eu já entendi. Marcelo, no final, a gente sempre pede para você fazer oração. Mas a gente não sabe, assim, as palavrinhas que você fala, né? Em sânscrito e tudo, a gente não sabe, entendeu? É para a gente ir se familiarizando. Eu posso falar em sânscrito, mas não é necessário. Imagina se fosse necessário isso. Não precisa falar em sânscrito, não. Pode falar pegada. Pegada eu gostei. Eu falei, eu quis dizer assim, a ótica, e como ótica é uma palavra muito, né, não, acho que eu não gosto. de caixinha, sou engenheiro, então eu evito. Com essa eu, pessoalmente, maneira, né, mais... a gente está formando uma amizade aqui, eu estou gostando disso. Eu sou muito esculachado, vocês vão ver que eu não sou muito formal. Inclusive, aquela aula que eu dei bêbado, cadê ela? Eu quero ver essa aula. Eu estava numa festa sábado, a festa começou 13h na casa do meu tio. Aí chegou o meu primo. O meu primo, ele é profissional de gin. Nossa! É profissional, ele vive disso, sabe? Ele dá curso de gin, ele vende gin, né? Mas aí o gin, ele não se toma puro. O gin tem que fazer drinks, né? Tomar puro o gin, não vai para o hospital depois, né? Então ele faz cursos de drink. Aí a casa era na casa dele, na casa do pai dele, que é meu tio. Ele levou um monte de material para ensinar todo mundo a fazer. Isso começou 13h. A nossa aula era às 5h. Às 5h? Eu nem lembro o que eu falei para vocês. Mas eu estou morrendo de curiosidade de ver essa aula. Depois você assiste o vídeo, que eu acho que o Itamar publicou. Não publicou, não. Mas eu nem quero que publique. Eu estou com vergonha. Manda só para mim. Relaxa, Baturi, relaxa. Mas eu estou curioso para ver. Para você ver que eu sou bem informal, sabe? Bem informal mesmo. Então, mas é bom a gente abrir a cabeça, sabe? Que nem quando Jesus chegou, aquela galera toda catedrática, com aquele barbão, com aquele toda... Eles tinham catedráticos demais, ele tinha que abrir a cabeça.
para ver tipo, a nova doutrina de Jesus, que ele não veio derrubar nada, ele veio acrescentar. E isso, lá na parte do Oriente, na parte do Vedanta, eles fazem com uma naturalidade absurda. Tipo, existia um antigo avatar que era o Rama. Rama equivale à doutrina do Antigo Testamento, o negócio de Moisés, aquela coisa mais rígida, né? Era o cara da ordem, como se fala em sânscrito, né? Norma, é o Dharma. Dharma é aquilo que é certo. Então, o Rama era o avatar do Dharma, aquilo que é certo. E aí, tempos depois, veio Krishna. Krishna é como se fosse o Jesus. É o cara com cabeça mais aberta, sei lá o quê, e nada é certo, e tudo é certo. É uma coisa mais, assim, mais solta. E o pessoal de lá acolhe isso com uma facilidade, assim, impressionante. Oba, agora então é isso, vamos acrescentar. Aí eles falam Hare Rama, Hare Krishna, eles falam tudo numa coisa só, sabe? Aqui não. Eu ia perguntar exatamente isso, porque o Hare Krishna, ele canta Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, eles cantam Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Hare, Hare Hare, né? Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare. E aí eu realmente não tinha tido essa... Não sabia que havia esse Rama e depois esse Krishna. Na literatura original, inclusive, no Rig Veda e no Atharva Veda, é o contrário. Primeiro é Hare Rama. A Hare Rama, Hare Hare. Depois é Hare Krishna. Entendi. Então, o mantra original é Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare. Mas aí, em 1500, nasceu um grande devoto de Krishna na Índia, que se chama Chaitanya. Chaitanya, um grande devoto de Krishna. E aí ele, pelo amor enorme que ele tinha a Krishna, ele inverteu a ordem. Ele botou Hare Krishna antes de frente. E pegou, ficou geral, e hoje é isso aí que é. É Hare Krishna primeiro, Hare Rama depois. Os Hare Krishna cantam primeiro Hare Krishna, né? Hare Krishna, eu cantei isso o tempo todo. Hare Krishna, Hare Krishna. O primeiro produto foi Hare Krishna. Como é que escreve o nome do primeiro deus? Rama. É R de rato, A, M de Marcelo, A de novo. R-A-M-A. É o Rama. Como o de Ramatiz. Rama. É como Ramatiz, né? O R, em sânscrito, se pronuncia com R. Rama. Então, Rama. Aqui é diferente, aqui é rato, né? Rei. É rei, né? Lá, quando é H. Sim, você falou pra gente. O macaquinho, o devoto de Rama, que é o macaquinho, sabe? Hanuman. Então, Hanuman já começa com H. Hanuman. O devoto de Rama é o macaco. Então, devoto de Rama. Hanuman. Aí, aqui, é bom que a gente vai conversando informalmente, um assunto vai superpondo o outro, né? E aí fica o negócio desorganizado. É maravilha. Não! É uma maravilha. Mas não é para ser didático, não. É para a gente entrar no clima. Sabe? O grande objetivo dos Vedas é o seguinte, é o eu. Já falei isso aqui uma vez, é o estudo do eu. Então, quem eu sou? Eu sou o Marcelo, você é a Norma, você é a Beth, a Lu, que agora já virou Lu. A Lu Luciana, mas é Lu. Lu está ali calada, mas a Lu é a Lu, você é isso. A gente diz aqui, sim, nós somos isso, sabe? Eu sou isso aqui, eu sou a Lu, eu sou a Beth, eu sou a Norma, eu sou... Mas o Vedanta diz, os Vedas dizem o seguinte, você é isso também, é óbvio, você está aí em tudo, você é isso também, mas isso não é o que você é de fato. O seu eu é infinito. Esse eu infinito é o eu sou. Esse eu sou, aquilo que você de fato não tem dimensões. Pronto. Isso, na espécie humana, ainda é muito difícil de ser alcançado. A gente está passando por um processo assim, ainda de amadurecimento intelectual, emocional, amadurecimento de visão, para a gente alcançar o eu sou.
Então, nesse processo de amadurecimento normal da evolução, a gente cria processos para facilitar esse nosso aprendizado. E no processo, para a gente compreender e digerir o que é o eu sou, no processo desse aprendizado, a gente terceiriza esse eu sou, como se fosse algo diferente da gente. Mas é um processo de aprendizado, para ficar mais fácil. Porque como eu vou entender que o meu eu é infinito? É difícil entender isso, sabe? É difícil incorporar e viver isso. Então, a gente meio que, como um processo didático para nós mesmos, a gente pega esse eu, que sou eu, somos nós. A gente faz de conta que esse eu é diferente de mim. Terceiriza ele, sabe? Separa ele da gente. Mas é um processo de aprendizado. É um processo de amadurecimento. E aí, esse Deus com quem a gente conversa, na verdade, a gente coloca como se fosse um eu diferente. A gente conversa com esse eu diferente. Isso ainda é um processo de amadurecimento infantil da estrutura humana, sabe? A gente tem que... o ser humano ainda está nesse processo infantil. Nós somos um planeta de mentalidade infantil ainda em relação ao espiritual. Então, é meio que a gente separa o eu de mim. Eu separo o meu eu sou do Marcelo. E aí, eu posso entender isso como Deus. E conversar, ó Deus infinito. Mas o infinito sou eu. Mas eu terceirizo, tudo bem. Mas eu tenho que questionar, um certo ponto da minha evolução, eu tenho que questionar isso. Eu estou conversando com quem, afinal, meu Deus? Na verdade, sou apenas eu. Quando eu digo assim, ó Deus, você controla tudo, você é muito bondoso, você é aquilo, sei lá o quê, você é tudo, é onipresente, é onipresente. Cadê esse Deus onipresente? Sabe, se ele é onipresente, se ele é tudo, se ele é tudo, 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 então quem sou eu que sou separado desse tudo? Então ele não é tudo, porque se eu sou separado dele, ele não é tudo. Sabe, a gente começa a questionar as coisas. Porque o tudo tem que ser tudo, o onipresente é tudo, é tudo. O eu é o objetivo do Vedanta. O resto é aprendizado, são fases para a gente chegar lá. Só que, geralmente, a gente se apega muito aos nossos conceitos. Não, eu sei que eu passei por tudo isso, ainda passo, viu? Eu sou espírita, eu sou espírita, eu sou espírita. Aí a gente se apega a esse Deus separado. E se você vê a oração que você fez, Norma, de introdução, é completamente focada no Deus separado. É verdade. Então, o que acontece? É muito difícil a gente, com essa nossa mente, se desapegar das nossas tradições espíritas ou das religiões que a nossa mamãe e o nosso papai nos ensinaram e que o nosso país aceita como verdade, né? A nossa tradição cristã aceita. Isso é muito forte dentro da gente. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que morrer. Muito bom. Vai, continue. Quando a gente morre, a gente nasce com uma mente zeradinha de conceitos, entendeu? A gente nasce em outro país, com uma outra língua, com outras certezas, com outra mamãe, outro papai. Embora o nosso processo evolutivo ele existe sempre. E sempre fica uma memória ancestral. Sempre fica. Então, se eu tenho uma memória muito cristã, isso fica um pouco. Mas os nossos conceitos, as nossas certezas mesmo, isso morre. Por exemplo, eu sou... Sabe, vocês assistiram 300 de Esparta? Várias vezes, sim. Então, eu assisti várias vezes também. Achei que o filme... Então, o Leônidas, ele diz, eu sou um espartano, eu sou um espartano, eu sou um espartano, eu sou um espartano.
porque ele lutava contra os persas. Sim. Aí vai que ele morre e nasce como um persa. Aí ele vai Fica ruim para ele. Como é que eu vou encarar agora, né? Mas ele dizer, eu sou um espartano, isso é um aprisionamento para ele mesmo. Sim. Porque ele é muito mais do que isso. É muito mais. E aí, enquanto ele for Leônidas, cara, não dá, ele está aprisionado nele mesmo. Então ele tem que morrer, aquele cérebro Leônidas tem que deixar de existir, ele tem que nascer com outro cérebro. Porque senão ele não vai para frente. Se ele viver 100 mil anos, como antigamente viviam, né, os antigos, o Leônidas ia viver 100 mil anos com a cabeça de Leônidas. Eu ia falar isso, pensando bem, a gente fala, eu queria mudar minha genética, mas pensando bem, não 100 mil anos, né? Se você ficar estagnado é muito ruim. Não, muito ruim. Melhor não. Não, tá certo. Então, qual é o objetivo aqui nesse grupo? E nos grupos onde eu dou aula, nos grupos de Vedanta? A gente é muito melhor mudar agora do que morrer e ganhar um cérebro novo. Mas era isso que eu estava querendo falar para você. Eu acho que a apresentação para a gente, independentemente, a apresentação da gente, que eu digo, voltando lá, essas diversas maneiras da gente enxergar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, para a nossa própria expansão de consciência, seja dentro da doutrina espírita, ou através do Vedanta, ou através do budismo, eles trazem para a gente uma bagagem, me fazem parar para pensar de maneira diferente da que eu penso. É sair da caixinha, é isso que você está falando, a gente começa a sair da caixinha, a gente ter a mente mais aberta, uma mente universalista, né, que eu vou colocar assim, bota a gente para pensar diferente, bota a gente para entender também algumas questões culturais que se permeiam dentro dessas diferentes, vou chamar doutrinas, dessas diferentes religiões, mas que elas acabam, no fundo, tratando da criação, cada um do seu jeito, desse grande nada que o budista acho que também fala, dependendo da corrente dele, ele também fala que você vai daqui para um nada. Esse nada, na verdade, é um tudo, né? É como você apresentou para a gente várias vezes. A gente só vê, talvez, um pedacinho de uma maneira um pouquinho diferente, mas abrir a cabeça da gente para tudo isso eu diria, para você, a palavra que me veio na cabeça agora foi fortalecedor. Porque a gente não fica aprisionado em caixinhas de entendimento, né? Acho que é por isso que eu gosto de ver essas coisas eu não quero chamar de curiosidade, mas uma oportunidade de aprendizado. Por isso que eu acho muito importante que a gente venha aqui, ainda que às vezes o nosso papo seja mais informal, né? Que você está brincando. É bom que porque a gente vai assim, eu acho que pelo menos vai abrindo a nossa maneira de pensar. Claro que dentro da doutrina a gente estuda as nossas questões lá dentro dos livros que a gente tem didático, mas quando a gente dá uma pegada dessa assim, te põe para pensar um pouquinho diferente, aí você começa a sair da caixinha e ver a amplitude que tudo isso tem para o nosso conhecimento, que me remonta, aí sem querer cortar, mas por já... A nossa última conversa, a gente estava falando sobre as oportunidades de evolução e expansão de consciência, que são através dos conflitos e dessas oportunidades que a gente tem aqui de conversar. E como que o Vedanta vê isso? Aonde que está? Como é que eles veem? E aí você vai criando a sua própria maneira de enxergar. Eu aprecio isso, que eu acho que isso bota a gente para frente. Tirar a gente da caixinha é muito bom, né? A gente não ficar preso em preconcebidas ou conceitos, né, que nos chegam. Mas para abrir a cabeça, uma boa dica, a primeira dica que eu dei foi interrogar. Interrogar. Isso é bom. E não ter medo de destruir conceitos. Tá. Sabe, a carta da torre do tarô, sabe? Sei qual é. Não tenha medo de destruir. Tipo, não tenha. Se eu tiver que desconstruir tudo que eu acredito, eu vou desconstruir e vai ser muito bom, sabe? E outra coisa, que esse grupo tem de ruim, não vocês duas, não. Nem a Lua eu não sei porque está lá caladinha. Mas, por exemplo,
Paulo e algumas pessoas que eu já vi aí têm mania, como eu falei, de ficar comparando. Comparar não é bom. É bom escutar para destruir. Porque se ficar comparando, vai apenas comparar o que você acredita com o que você acredita. Não é bom. Sabe? Tem que escutar uma coisa nova e destruir a antiga. Esse negócio de que todas as filosofias e pensamentos e religiões levam a um ponto em comum é muito bonito e tudo, mas não vai te acrescentar em nada. Mas ajuda eu acho que ajuda nesse processo. É isso que eu queria dizer, é isso que eu acho, Marcelo. Tem que pensar assim. Ajuda nesse processo, porque você às vezes traz conceitos, né, que você está ainda, como é que eu vou dizer, sedimentando, bloquinhos que você tá criando. Quando a gente traz, por exemplo, para a nossa doutrina, é uma maneira da gente ter um entendimento um pouco mais sólido, ainda que possa ser modificado. Não estou dizendo porque a gente, eu não entendo assim, nossa conversa não é para optar por A ou por B, é para ampliar a expansão da consciência. São escrituras importantes, bonitas, vêm de um lugar longe daqui, que pensa diferente, que tem uma história de civilização diferente, acho que eu colocaria assim, e aí traz uma bagagem diferente. Isso é bom, porque a gente vai pensando como que as coisas foram construídas, e aí você amplia o horizonte. Se tiver que destruir uma parede para ampliar a sala, né, vamos colocar assim, a gente destrói a parede e amplia a sala. Mas o bloquinho que está lá, que fez aquele primeiro quartinho, ele teve a sua importância. Às vezes você vai chegar um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para o lado, aí, não, agora eu destruo aquelas duas paredinhas e vou fazer uma parede mais ampla. Né? Eu vejo assim o nosso... Não, isso é bom. Nossas conversas, porque, né? às vezes eu vejo o Paulo aí, o Paulo tem uma tendência no nosso estudo, a tudo que eu falo, ele pega um texto espírita e diz: Marcelo, olha, o Paulo de Tarso falou isso lá no texto espírita, sei lá, que não seria isso que você está dizendo? Eu falei: não, Paulo, para com isso! Para! Assim, não é aí, não é assim, sabe? E até está escrito no capítulo 2 da Bhagavad Gita, hein? Bhagavad Gita faz parte dos Vedas, não é? Está escrito no capítulo 2, assim: não se apegue aos Vedas. Um dia, eles não te servirão para nada. Está dizendo isso, hein? Não se apegue a essa literatura. Um dia ela não servirá para nada. Você vai jogá-la fora, para passar para um outro estágio. Caramba! Uau! Sem querer fazer uma comparação, a gente também tem uma coisa que eu acho que é por aí, né? Que a gente sabe que a doutrina também evoluiu com relação ao que já está publicado, a gente sabe que a coisa evolui. Então, né, se tiver, como é que fala, Chico, a Norminha que vai saber, se tiver a ciência, a razão, deixa para trás e vai para frente, né? É tipo isso. Uhum. Então, foi Kardec, né, que falou. Kardec falou, né? Isso aí, Kardec. Então, isso. Então, é por aí mesmo. A gente tem que evoluir. Tem que evoluir. Pode ficar estagnado. Teve um dia que eu dei uma palestra no Centro Espírita, aqui perto de casa, na Rua Bambino, eu esqueci o nome do centro. Mas, meu Deus, eu mandei muito mal, porque eu estava falando isso que eu falei de o Leônidas encarnar como um persa, e aí eu mandei 1 hora lá, eu não sei qual era o assunto, que eu falei: imagina se tal pessoa encarna depois como um animal. Uma história dos Vedas. Aí pegou, porque, se bem que, como é que é? A gente não retrograda de reino, mas eu acho que eu posso estar enganada, mas há condições aí que a pessoa pode, como é que chama? Não é ovalizar, tem um termo. Ela não é exatamente encarnar, mas ela pode tomar a forma diferente da forma humana, ela fica estagnada ali naquela situação, não é isso, Norminha? E o espiritismo... É a zoantropia, né? Tem, zoantropia, licantropia. O budismo fala que a gente pode voltar até como árvore, né? O budismo fala isso. Vocês falaram isso antes de eu dar a palestra. Você não perguntou. Já faz muito tempo, né? A gente nem se conhecia. Mas alguém tinha que ter me avisado, porque, nossa, eles me xingaram muito, meu Deus. Parece até que eu falei ficou em palpos de aranha. Ele ficou em palpos de aranha, como já diria meu pai. Mas eu não sabia que era grave. Saia justa.
Eu não sabia que era tão ofensivo assim isso. Se eu soubesse, eu não teria falado. Mas isso, eles podiam ter pegado isso que eu falei e interrogado, né? Pensado a respeito, mas não, eles não fizeram isso, não. Eles só me condenaram fortemente, viu? E aí, Nossa, olha só, mas pegando isso que aconteceu comigo, os Vedas, eles falam na maior tranquilidade do mundo, que a gente pode encarnar em qualquer corpo. Sabe, eu sou agora um homem, eu posso encarnar numa mulher, posso encarnar num animal, num um extraterrestre, numa bactéria, na maior naturalidade do mundo. E não são só esses os corpos, não. Esses são os corpos mais grosseiros que a gente vê. Mas, por exemplo, um oceano é um corpo também. Eu posso encarnar como um oceano? Posso. Posso. O planeta é um corpo? É um corpo. Eu posso encarnar sendo um planeta? Posso também. O Itamar tem ali a figura de uma galáxia. Está vendo a figura dele ali, a galáxia? sim, 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 Então, sim. a galáxia é um corpo. Eu posso encarnar como uma galáxia? Posso. Anjo é um corpo. Espírito é um corpo. Espírito é um corpo. Dependendo da experiência que eu tiver, pela qual eu Preciso precisar passar? passar, Sim. eu vou encarnar em tal corpo. Sabe? Não é o corpo que evolui e nem que determina a minha grandiosidade. Eu, se encarnar na próxima encarnação como um porco, e a história era bem essa, era porquinho mesmo. E tem uma lenda védica que um deus, que é Indra, encarnou como um porquinho. Né? Indra? Ah, vou até anotar aqui. Indra. Eu vou. Essa história, quem me contou foi meu primeiro guru, mas eu não li ainda o texto védico, entendeu? Então, se não tiver certo, ele me contou errado. Mas eu achei ainda o texto dessa lenda. Tá? Porque sempre que eu falo é baseado em textos. Né? Mas ele me contou, né, hora veio na cabeça, que o grandioso Indra encarnou como um porquinho. Aí, na hora, eu usei o exemplo do porquinho. Meu Deus, quase que eu virei costelinha de porco assado. Bom, aí, pensa bem, não é o Indra. Indra é um corpo, nem é um porco. O porco é um corpo. Um corpo é apenas um instrumento e não define aquilo que eu sou, nem a minha grandiosidade. Define apenas por uma experiência pela qual eu estou passando. Apenas isso. Não é, eu não regredi porque vou reencarnar num corpo com qualificações menores. Então, por exemplo, dentro desse meu corpo, Marcelo, vamos supor que eu tenho uma doença e fico completamente abestalhado, completamente, como é que é? Bobo. Bobo. Eu pego uma doença ou então um impacto na cabeça, levo um tiro, sei lá o quê, eu não morro, mas fico completamente bobo, sem raciocínio. Isso significa que eu regredi espiritualmente? Não. Não. No entanto, o meu corpo regrediu. Mas define apenas, meu corpo regrediu, o meu corpo pode regredir de uma encarnação para outra, ou dentro dessa encarnação mesmo. Mas isso não significa apenas uma experiência diferente pela qual eu estou passando. Não significa aquilo que eu sou. Então, quando a gente foca na gente, como a gente sendo o corpo, e o corpo definindo aquilo que eu sou, isso é um aprisionamento da cabeça, entendeu? Quando o espírita diz, quando eu encarno em uma forma animal, eu estou regredindo. Oh, como assim? Ele está dizendo que eu sou o meu corpo. Eu não sou o meu corpo. Eu estou vivendo uma experiência diferente, que não define a minha grandiosidade. Senão Jesus não poderia ter encarnado como ser humano. Então ele regrediu. Então, o corpo pode ser qualquer um. Qualquer um, qualquer um. E por que não poderia? Quando eu afirmo eu não posso ter um corpo com qualificações menores, opa, então algo na minha mente está ligando o que eu sou ao meu corpo. Isso
esse vínculo não pode acontecer. E nem tem essa coisa, não. Se eu engrandeço, se eu evoluo, eu tenho que nascer num corpo mais evoluído. Não tem esse vínculo. E, sabe, e o Vedanta, ele desfaz desse vínculo completamente. Então, por exemplo, cadê a minha menina? Ela não está aqui, né? Cadê ela? Está longe, né? Eu ia pegar minha gatinha, mas ela não está aqui. Aquela gatinha já pode ter sido um ser humano. Olha, a gatinha da Lu. Lu, você... Ai, que lindo! Nossa, que bonito! Nossa, esse Persa, sei lá, não entendo dela de gato, não, mas é lindo, nossa. Você pode estar abraçando agora um antepassado seu, um ser humano, que agora está aí com você em forma de gatinho e você está cuidando dele. Pode ser. Meixo Sama, que é o fundador espiritual da igreja, o fundador e líder espiritual da igreja messiânica, ele diz que isso é muito comum. E ele ainda diz assim, né, nos livros que Meixo Sama, vocês conhecem Meixo Sama? Meixo Sama é muito bom, viu? Ele foi dos anos Da 50, messiânica? 60, Da da messiânica, fundador, líder espiritual e fundador da igreja messiânica. Já morreu, assim, dos anos 50, 60, por aí. Ele fala assim, você percebe direitinho quando o animal já foi ser humano. Ele diz assim, ele fala, o animal, quando foi ser humano, ele não aceita dormir na área de serviço, ele não dorme, não. Dorme em cima da cama contigo, disputando lugar, né? E se você tirar ele da cama, ele não aceita, não. A minha, então, já foi. Já vi, então. A minha já foi. Então, aí, olha aí, olha que linda, olha. Olha que legal. É uma Shih Tzu. Ó, pegou a Amy aqui, ó. Ela é. Só falta, aliás, com alguns, né? Só faltam falar. Só falta falar, né, Amy? Se comunicam muito bem. Essa já foi uma rainha, né, Amy? Ai, que linda! Já foi uma deusa, uma rainha de toda a galáxia, não foi? Ela tem cara. Aí, e isso amplia a cabeça. A gente não precisa afirmar, mas a gente pode questionar. Saber esse questionamento é muito bom. Isso aqui é um corpo, hoje é só para questionar. Isso aqui é um corpo? É claro que é um corpo. Isso aqui tem o nascimento, tem um meio, um processo de vida, e algum dia deixará de existir. Ué, não pode ser um corpo? Eu não posso encarnar como uma caneta, então? Não é para responder. Mas é para questionar. Por que não, se isso é um corpo? Nós estamos criando robôs, né, com inteligência artificial. Eles têm um nascimento diferente da gente. A gente precisa do espermatozoide, do óvulo, mamãe e papai, uma barriga para crescer dentro, né? Barriga de mulher e tudo, fica 9 meses na barriga. É um processo de nascimento. Um robô tem um processo que não é esse, é um outro processo. Bem, por que o processo tem que ser humano? Pode ser outro processo qualquer, ora, bolas. O robô nasce, tem um modo de vida e um dia deixará de ser. Por que o robô não pode ser um ser que serve como corpo para um ser? Então, por que a água dentro desse copo também não pode ter essa função? E o computador que eu uso? E o meu carro? Meixo Sama, ele dizia assim, quando você quiser vender o carro, não fale isso perto dele. Não é legal? E os Vedas dizem o seguinte, na Bhagavad Gita, lá no início, mas isso é uma tradição védica. Quando algo for importante para você, um objeto, dê um nome a ele. Por exemplo, Arjuna, ele é um guerreiro, então o arco e flecha dele, a flecha não, o arco dele era muito importante para ele. A vida dele dependia daquele arco. Então o nome daquele arco era Gandiva. Gandiva é um nome próprio, ele dava um nome. Então, a gente meio que personifica as coisas, como se elas fossem pessoas. Você já pensou que a sua casa pode ser um ser? E você pode se relacionar com esse ser? Não é muito louco isso?
Sim. É verdade. Mas, já ouvi falar nisso também. Marcelo, olha só, vou ter que ser bem inconveniente. Está muito bom o nosso aprendizado, mas e o caraminhola, 5 minutinhos só. Então tá. Agora você vai ter que fazer a prece final. Na pegada Na Vedanta. pegada, Vedanta. Por favor, para a gente pegar o Espírita Coisa, porque é o próximo encontro. E a Lu gente vai tentar fazer. Mas ficou com uma carinha bem gostosa, rindo, e apresentou a gatinha. A gatinha é fêmea? É fêmea a sua gatinha? Não, é macho. Bartô. É lindo ele. Maravilhoso. É uma mistura aí de persa com siamês, por isso que é desse jeito. É muito lindo, parabéns. Então, 16 anos aí comigo. Nossa! 6 anos, é a idade da Amy aqui. Então, mas você, Lu, quando quiser falar alguma coisa, a gente está aqui para isso, viu? Não, eu sei, obrigada. Eu só estava escutando. Eu sempre trago um roteiro aqui, um roteiro baseado no livro Bhagavad Gita. Sempre trago. Mas eu prefiro não seguir roteiro, sabe? Eu prefiro que a gente converse. Somos poucos. Prefiro que a gente converse espontaneamente. E é muito bom isso acontecer. José Antônio chegou agora, mas também está super convidado. O Vidal está aí, Vidal. Você está sem som, Vidal. É só você abrir. Gente, antes de terminar, eu quero fazer um convite para vocês. Muito obrigado, né? Toda terça, eu dou aula gratuita no YouTube. Tá? Se você pegar o meu nome, Marcelo Paturi, e colocar aí na internet, o nome do meu canal é Marcelo Paturi, mas tem Encontro Transcendental. Como está aí no seu nome, então? Está escrito aí, Encontro Transcendental? Tá aparecendo para a gente aqui, Marcelo Paturi, Encontro... Aliás, o contrário, Encontro Transcendental Marcelo Paturi. Esse é o nome do canal. Encontro Transcendental Marcelo Paturi. Aí, terça-feira, eu dou aula sempre online. Eu estou sempre online. Horário. Que horas? 7 horas da noite, 19 horas. 19. Ó, às vezes a gravação é aqui em casa, eu estou na minha casa, só que é um cenário, sabe? Eu compro microfone, luz e tudo, monto um cenário aqui. Uma terça, ficou chique, eu investi nisso. E uma terça a transmissão é aqui, e a outra eu dou aula presencial, só que o presencial é gravado. A qualidade da gravação não é muito boa, é na casa de Padre Pio. Tá. Pode ir presencial lá também, eu até prefiro, viu? Que é na casa de Padre Pio, que fica Fogo. Botafogo, né? É Rua Assunção 170. Mas lá eles gravam online e transmitem ao vivo, assim. Sempre nesse canal aí. Terça-feira agora tem. Né? Já desse vou lá, hein? Eu vou adorar. Só que então lá é uma terça sim, uma terça não. Tá. Aí como é que você vai saber qual é a terça sim, qual é a terça não? Pega o meu nome, é Marcelo Paturi. Entra no meu Instagram. É Marcelo.paturi. Meu Instagram é Marcelo.paturi. O meu Instagram só serve para isso, para eu fazer propaganda de quando eu dou aula. Aí lá está dizendo se vai ter ao vivo. Aonde vai ser a aula. Perfeito. Isso. Pronto. Eu sei que vocês duas, pelo menos a Norma e Beth, eu sei que vocês vão adorar. Tá lascado. Mas vocês, Torolu e José Antônio, são convidados também, tá? Muito obrigada, Paturi. Vai ser muito bom. Só que a transmissão online da Casa Padre Pio não tem uma qualidade 100%, não. Mas tudo bem. Casa Espírita é o que o dinheiro permite fazer. Então, fazer o fechamento. Você hoje está convidado a fazer a sua prece na pegada Vedanta para a gente capturar. Com o dever de casa para o nosso próximo encontro, fica a nossa prece de abertura com a pegada Vedanta. Estamos combinados? Vamos pegar combinado. Então, hoje vamos fazer um mantra bem facilzinho. Todo mundo sabe que é Shanti. Shanti, o que é? Paz. Paz, isso. Então, é um mantra super fácil. Om Shanti, Om Shanti, Om. É só isso. Né? Om Shanti, Om. Shanti, Om, Shanti, Om, Shanti, Om, Shanti, Om, Shanti, Om. Om Shanti, Om. Muita paz no coração de todo mundo. Gratidão. Quando a gente põe a interrogação, quando a gente tira a exclamação dá atenção, né? Mas quando a gente questiona e abre a cabeça, dá uma paz muito grande.
Da paz, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê para você. Namastê. Namastê. Gratidão, Paturi. Muito bom. Muito obrigada. Valeu.